profecias do livro de Daniel são muito conhecidas e muito debatidas entre os teólogos. Entre elas, o sonho da estátua de Nabucodonosor, que foi interpretado pelo próprio Daniel. Mas que sonho misterioso foi esse? E essa profecia realmente se cumpriu? É isso que a gente vai descobrir agora, então puxa uma cadeira e senta aí que eu vou te contar tudinho. Mais ou menos no ano 606 a.C., o império que dominava o mundo era o Império Babilônico. A Babilônia era uma grande área cultural e estatal de língua acadiana e ficava localizada no sul da Mesopotâmia. A Mesopotâmia não era um reino e nem um país. O nome é uma junção das palavras gregas meso, que significa entre, e pótamos, que significa rio, pois se trata de uma região muito fértil localizada entre dois rios importantes, o Tigre e o Eufrates. Foi exatamente nesse local que se desenvolveram as primeiras civilizações, os Sumérios, que se organizaram politicamente em cidades-estado, Ur, Nippur e Lagash. Após a destruição da civilização dos acadianos, povos de origem semita que migraram para a região e conviveram com os sumérios, a Mesopotâmia ficou por 2 séculos dividida em vários estados. Os amoritas, amorritas ou amorreus, povos semitas vindos do deserto sírio-árabe, se estabeleceram na cidade da Babilônia, onde fica o Iraque atualmente, e que com o tempo tornou-se um grande centro comercial por causa da sua localização privilegiada. A antiga Babilônia está situada a aproximadamente 75 quilômetros da atual Bagdá. Em 1894 a.C., um império foi estabelecido por Samu-Abum, que se tornou então o primeiro rei da Babilônia. Esse homem era um sheik, que em árabe significa líder, governador ou chefe de uma tribo. E esse pequeno império começou a ser expandido pelos seus sucessores. Nem ele e nem os 3 reis amorreus que o sucederam reivindicaram o título de rei da Babilônia, o que sugeria que a cidade ainda era de pouca importância naquele momento. O grande momento de expansão mesmo se deu com o 6º líder, o rei Hammurabi, que assumiu o poder em 1728 a.C. e unificou todo o território através da língua, o acádio, que se tornou o idioma oficial da administração, do direito, implementando o Código de Hammurabi, que contém a famosa Lei de Talião, olho por olho e dente por dente, e também da religião, sendo Marduk o Deus Supremo. Podemos falar do Império Babilônico dividindo em 2 fases. O primeiro Império Babilônico, que durou de 1792 a 1750 a.C., e o chamado Neobabilônico, de 626 a 539 a.C. É nesse segundo período que a gente vai conhecer o famoso Nabucodonosor II, ou Nabucodonosor o Grande, que sucedeu seu pai Nabopolassar em 605 a.C. Ainda durante o reinado de seu pai, ele já se destacava liderando exércitos na Guerra Medo-Babilônica contra o Império Assírio. E depois da morte de seu pai, ele finalmente assumiu o trono. Nabucodonosor se envolveu em uma série de atividades militares bem-sucedidas, e em 597 a.C., ele subjugou o reino de Judá e acabou transferindo a família real e a elite judaica para a Babilônia. Isso aconteceu porque o rei de Judá, Jeoaquim, no 3º ano do domínio de Nabucodonosor, resolveu se rebelar e declarar independência. Depois desses acontecimentos, Zedequias acabou sendo nomeado rei de Judá pelo próprio Nabucodonosor. Mas 11 anos depois, ele também se rebelou. E aí sim houve uma deportação muito maior, conhecida como o Grande Cativeiro Babilônico, ou Exílio Babilônico, quando praticamente toda a população de Judá e das terras vizinhas foram levadas cativas para a Babilônia. Isso fez com que Nabucodonosor transformasse o Império Neobabilônico na nova grande potência do Antigo Oriente. Os judeus, a partir daí, se referiam a Nabucodonosor como o maior inimigo que já haviam enfrentado, como o destruidor de nações. O livro de Jeremias o descreve como um inimigo cruel, mas também como um instrumento divino para punir o povo pela sua desobediência. Além de suas campanhas militares, Nabucodonosor também é lembrado como um grande rei construtor, pois a prosperidade que seu reino conquistou por meio das guerras lhe permitiu conduzir grandes construções, não só na Babilônia, mas também em outros lugares da Mesopotâmia. Ele reconstruiu muitos dos edifícios religiosos da cidade, reparou seu palácio da época e construiu um novo, além de empreender outras reformas grandiosas
e construir a famosa porta de Ishtar, oitava porta da cidade, que foi dedicada à deusa Ishtar, deusa do amor e da guerra na Mesopotâmia, e foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O período do exílio babilônico foi marcado pela atividade dos profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel e Daniel, sendo esse último apenas um jovem judeu que estava entre os prisioneiros de guerra levados para a Babilônia. No judaísmo, Daniel não é considerado um profeta, mas os rabinos o descrevem como um membro mais ilustre da diáspora babilônica, insuperável em piedade e boas ações, firme no cumprimento da lei, mesmo estando cercado por inimigos que queriam a sua ruína. Ele é considerado um profeta no cristianismo, e embora não seja mencionado no Alcorão, fontes muçulmanas também o descrevem como profeta. Independentemente do seu título, fato é que ele serviu ao rei Nabucodonosor e também aos seus sucessores, e através da sua sabedoria concedida por Deus, ele interpretou sonhos e visões de reis, tornando-se uma figura de muito destaque na corte da Babilônia. As únicas informações sobre ele encontram-se no livro que leva o seu nome na Bíblia Sagrada, e também em alguns fatos mencionados por Flávio Josefo, cujas fontes são desconhecidas. Josefo afirma que Daniel era parente do rei Zedequias, e essa afirmação é apoiada pela tradição rabínica. Sobre os primeiros anos de sua vida, a única informação é que ele foi levado cativo quando ainda era um adolescente. Tentou? Vamos voltar para a história. De acordo com a história, após a sua vitória sobre Judá, Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe de seus eunucos, para escolher alguns jovens entre os prisioneiros, a fim de prepará-los para servir a corte imperial babilônica no serviço governamental. Todos eles deveriam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Além disso, deveriam ser cultos e instruídos, pois precisariam aprender a língua e estudar os escritos babilônicos. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aspenaz escolheu para os 4 nomes babilônicos, e eles passaram a se chamar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sim, esses 3 últimos são aqueles que foram lançados posteriormente em uma fornalha de fogo ardente por se recusarem a adorar a estátua erguida pelo rei. Mas continuando a história, de acordo com a tradição rabínica, Daniel e os outros príncipes judeus foram castrados por ordem do rei, com o objetivo de frustrar o sentimento de independência do povo dominado. Depois de um treinamento de 3 anos, Daniel e os outros foram apresentados ao rei, que, de acordo com relatos, os achou 10 vezes melhores do que os magos e os sábios de seu reino. De acordo com relatos bíblicos, Nabucodonosor teve um sonho que o deixou muito perturbado, e por isso convocou os sábios de seu reino para conseguir entender o que aquele sonho significava. Os sábios, por sua vez, pediram para que o rei lhes contasse o sonho, para que enfim eles pudessem lhe dar uma interpretação. Mas Nabucodonosor, que não era bobo nem nada, queria que os próprios sábios lhe contassem o sonho e lhe desse também a interpretação. E se não pudessem fazê-lo, eles, suas famílias e suas casas seriam completamente destruídos. Nem precisa dizer que bateu um medinho geral, né? Mas bora continuar a história. Os sábios disseram ao rei que o que ele estava pedindo era totalmente impossível e que ninguém no mundo conseguiria contar o sonho e ainda dar o seu significado. Revoltado da vida, o rei mandou matar todos os sábios de seu reino. A ordem foi publicada e então mandaram buscar a Daniel e seus companheiros para que eles fossem mortos também. Daniel perguntou a Arioque, o chefe da guarda real, o motivo de o rei ter tomado uma decisão tão dura. E quando Arioque lhe explicou, Daniel foi até o rei e lhe pediu um tempo, para que ele mesmo pudesse cumprir essa tarefa. A Bíblia relata que Daniel saiu do palácio, contou tudo para os seus 3 amigos, e eles oraram, pedindo para que Deus tivesse misericórdia deles, e lhes revelasse o segredo que o rei tanto queria saber. E naquela mesma noite, Daniel teve uma visão, que consistia no sonho do rei e na sua interpretação. Daniel correu até Arioque, pedindo para que ele não matasse os sábios, mas que o levasse novamente ao rei, porque ele finalmente tinha as respostas. Para quem nunca leu sobre isso na Bíblia ou não se lembra desse sonho, eu vou contar os detalhes para vocês. De acordo com Daniel, o rei estava deitado em sua cama, pensando nas coisas que haveriam de acontecer no futuro. E o sonho que ele teve era justamente sobre isso. Nabucodonosor viu uma estátua gigante e muito brilhante em sua frente. Sua cabeça era de ouro puro.
O peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto ele olhava para a estátua, uma pedra se soltou do alto de uma montanha sem que ninguém a tivesse tocado, caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente o barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, e o vento levou tudo sem deixar nenhum vestígio. Mas a pedra que veio de encontro à estátua cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Obviamente o rei ficou espantadaço com a grandeza do Deus de Daniel, que lhe mostrou em detalhes o sonho que ele teve e ainda lhe deu a interpretação. E por causa disso, nomeou Daniel como governador da província da Babilônia e chefe de todos os sábios do país. Como já era de se esperar pela personalidade generosa de Daniel, a pedido dele, seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego se tornaram administradores da província. Mas vamos ao que interessa, a interpretação do sonho do rei. Em primeiro lugar, o que significava uma estátua feita com tantos materiais diferentes? Daniel começa dizendo que o reinado de Nabucodonosor era o mais poderoso e que o próprio Deus havia feito dele rei. E por isso, esta era a cabeça de ouro da estátua, o reinado de Nabucodonosor na Babilônia. Sabemos que sob o reinado deste rei, o Império Babilônico se tornou forte, unido e glorioso. Outros impérios não teriam o mesmo esplendor. Daniel disse que depois desse reino se levantaria outro, menos poderoso. E que reino era esse? Bem, de acordo com a história, o reino que conquistou o Império Babilônico foi o Império Persa, que surgiu da união de dois povos, os medos e os persas, sendo os persas o mais forte. Daniel ainda teve posteriormente uma outra visão, que confirma que o Império Persa é a parte de prata da estátua. A visão do carneiro e do bode, registrada em Daniel capítulo 8, na qual eu não vou me aprofundar nesse vídeo, mas é interessante demais e não deixa margem para dúvidas. Vale a pena até a gente fazer um vídeo sobre essa visão, mas vamos continuar a história. O que aconteceu foi que, com a morte de Nabucodonosor, o Império Babilônico começou a entrar em decadência por causa da má administração, o que gerou vários conflitos internos. Até que finalmente, no ano de 539 a.C., os babilonos acabaram conquistados e subjugados pelo rei Ciro II ao Império Persa. A Pérsia não era um país, e sim o nome pelo qual os gregos da antiguidade designavam o território governado pelos reis Aquemênidas, que graças às conquistas territoriais empreendidas por Dário I e Xerxes I, tornou-se um dos maiores impérios do mundo conhecido. Antes de se tornar um império, por muito tempo, os persas habitaram a atual região do Irã e compartilharam com os povos medos a sua cultura e a sua língua. A maioria deles veio da região da Ásia Central e da região onde hoje se localiza a Rússia, com o objetivo de encontrar terra fértil para desenvolver a agricultura e o pastoreio. Mas a partir do século 8 a.C., os medos começaram a cobrar altos impostos dos persas, já que eles contavam com uma forte estrutura política e um grande contingente de homens em seus exércitos. Foi aí que apareceu um camarada chamado Ciro o Grande, que organizou um grande movimento de resistência contra os medos. Ciro era filho de Cambises, um nobre persa, com Mandane, filha do rei da Média Astíages. Resumindo a história, Ciro subjugou o Império Lídio, conquistou a Babilônia e todas as cidades gregas da Ásia Menor, e ao mesmo tempo libertou o povo hebreu que estava cativo na Babilônia. Continuando a explicação da visão da estátua. Depois do Reino de Prata, se levantaria um terceiro reino, o Reino de Bronze, que dominaria o mundo inteiro. E que reino foi esse? Bem, se você assistiu ao vídeo da temporada passada sobre a revolta dos Macabeus, então você já sabe que eu estou falando do Império Grego, liderado por Alexandre o Grande. Se você não assistiu, eu vou deixar esse vídeo como recomendação na tela final desse vídeo aqui, porque lá eu explico direitinho como esse império surgiu. Mas em resumo, em um enorme projeto de expansão, Alexandre o Grande praticamente conquistou o mundo, e ele foi o responsável pela queda do rei persa Dário III, tomando então a Pérsia por completo. Vale mencionar que os soldados gregos se distinguiam por suas armaduras de bronze. Seus capacetes, escudos e machados eram todos de bronze. Na visão do carneiro e do bode que Daniel teve, é confirmado
confirmado também que esse terceiro império seria o grego. Mas o mais curioso é que na época de Daniel, a Grécia era apenas um conjunto de ilhas e só. Ninguém imaginava que um dia ela se tornaria um império tão grande como se tornou com Alexandre o Grande no comando. Daniel diz que o quarto reino seria muito forte, assim como o ferro, e causaria muita destruição. Mas os seus pés eram uma mistura de ferro com barro, porque esse reino também teria fraquezas e muitas divisões. Esse império também tentaria fazer alianças com outros povos, mas sem obter sucesso. Então vamos aos fatos. No ano de 168 a.C., ocorreram 3 grandes campanhas militares, onde Roma dominou o reino da Grécia e se tornou uma grande potência mundial. Então, a parte de ferro da estátua é o Grande Império Romano. O domínio desse império foi o que mais durou, e o que teve uma expansão maior do que todos os outros. Ele ficou conhecido pela sua brutalidade ao conquistar os outros povos, e nada podia resistir à sua força. O grande problema do Império Romano foi justamente a sua expansão exagerada, pois quanto mais se expandia, mais acumulava problemas internos, e já não conseguia conter a entrada de bárbaros pelas suas fronteiras. E foi aí que começaram as divisões do Império. Diocleciano, que era o imperador nessa época de crise, tentou contê-la dividindo o Império Romano em 4, com um imperador diferente para cada região. Esse regime ficou conhecido como Tetrarquia. Mas além de não funcionar muito bem na resolução dos problemas do Império, acabou gerando uma crise ainda maior, começando pela disputa entre os próprios imperadores. Posteriormente, com a intensificação das invasões dos bárbaros, no ano de 395 a.C., o imperador Teodósio propôs a divisão de Roma em Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. Mas essa divisão também não foi eficiente. E as invasões continuaram até a queda total dos dois impérios, um após o outro. Das divisões que foram se formando vieram os francos, que passaram a ser a França, os alamanos, que vieram a ser a Alemanha, os anglo-saxões, que se tornaram a Inglaterra, os visigodos, sendo depois Espanha, os suevos, sendo mais tarde Portugal, os burgúndios, que vieram a ser a Suíça, os lombardos, sendo a parte norte da Itália, e mais 3 outros povos que posteriormente foram destruídos, os érulos, os vândalos e os ostrogodos. 10 povos, os exatos 10 dedos da estátua. Daniel disse em sua interpretação que os reis formados pela divisão desse império tentariam se unir, mas não conseguiriam, da mesma maneira que o ferro e o barro não se misturam. Será que essa parte da profecia se cumpriu mesmo ao longo da história? Bem, se você fizer uma pesquisa rápida, vai ver que houveram várias tentativas de unir a Europa em uma única nação. Entre os que tentaram estão Carlos Magno, Carlos V, Napoleão Bonaparte, Guilherme II e o próprio Adolf Hitler. Percebam a força da revelação bíblica mesmo séculos depois da profecia. Por último, a grande pedra que se solta da montanha. O que significa? A pedra é Jesus Cristo, e esse reino dispensa qualquer explicação. Alguns interpretam como seu nascimento, que ocorreu ainda durante a dominação do Império Romano, outros interpretam como a sua segunda vinda. Mas, independentemente da interpretação, o que sabemos com toda certeza é que o seu reino é poderoso, eterno, maior do que qualquer império erguido pelos homens, e não mais controlado por eles, mas pelas mãos do próprio Deus. Perceba que no sonho de Nabucodonosor, a pedra não só destrói, a estátua por completo, mas atinge os seus pés primeiro, e depois se torna uma grande montanha que cobre o mundo inteiro. É esse o único reino que nunca terá fim. Para encerrar, guarde bem esse texto bíblico. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos e fica de olho na playlist completa do Curiosidades Teológicas que eu vou deixar também na tela final desse vídeo aqui para você acompanhar desde o primeiro episódio. Eu sou a Thaís Manocchio, em Curiosidades Teológicas.